Olá, meu nome é Tony Rodrigues e eu sou criativo em propaganda há muitos anos, sempre trabalhando como diretor de arte ou diretor de criação em grandes agências. E há 18 eu sou um dos professores aqui da Miami Ed School. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre processo criativo. Isso quer dizer que a gente vai discutir o que são ideias, de onde vêm as ideias, como você faz para ter as ideias e depois que você tiver, o que você faz com elas. Vamos começar. Pensar fora da caixa. Quantas vezes você já ouviu isso na vida? Um monte. Né? Normalmente você ouve isso quando alguém está querendo censurar alguma ideia que você teve. Está querendo te dizer que você tem que pensar mais um pouco, que ter alguma outra ideia, porque aquela que você contou não agradou. De onde vem pensar fora da caixa? De onde vem essa expressão? Vem da Gestalt, uma escola de psicologia suíça, e de um experimento feito em 1945 pelo psicólogo Karl Duncker. Esse experimento consistia do seguinte: ele entregava para cada pessoa uma caixa de papelão e nessa caixa tinha uma vela, uma caixa de fósforos e 6 tachinhas. E ele pedia para que essas pessoas fixassem a vela na parede usando o que tinham recebido. Né? Quase nenhuma das pessoas acertou o experimento a contento. Né? As pessoas tentavam fixar a vela direto com a tachinha, acender depois, derreter a vela acendendo um fósforo e fixar de alguma maneira, mas isso não acontecia. Muito poucas pessoas atinaram para o fato de que o certo era você fixar a caixa de papelão na cortiça usando as tachinhas, colocar a vela dentro e aí acender a vela usando os fósforos. Né? Quase nenhuma pensou nisso. Né? Isso aconteceu por causa do que o Karl Duncker queria estudar, que era um negócio chamado fixação funcional. Isso significa, trocando em miúdos, o seguinte: as pessoas enxergavam a caixa apenas como um invólucro onde tinha chegado o problema para elas. Elas não consideravam que a caixa podia ser parte do problema ou parte da solução. Pensar fora da caixa não serve para absolutamente nada se a caixa não for parte da solução. E para ela ser parte da solução, ela precisa ser conhecida por dentro e por fora. A propaganda segue duas linhas de pensamento aparentemente antagônicas. David Ogilvy era um redator inglês e ele se tornou uma das pessoas mais conhecidas na história da propaganda mundial, né? Porque ele era um sujeito basicamente bastante interessante. A vida dele é cheia de altos e baixos e cheia de grandes aventuras, né? Ele começou em 1935 como redator numa agência inglesa chamada Mather. E lá ele ganhou um prêmio por ter escrito, segundo a revista Forbes, uma revista de negócios, o melhor manual de vendas jamais escrito em todos os tempos. Ele fez isso por uma conta de fogões. Né? Ele cansou um pouco de ser redator e foi estudar psicologia em Harvard. Em Harvard, ele se tornou aluno do professor Gallup e eventualmente foi convidado por esse para trabalhar no Instituto Gallup. O Instituto Gallup, para quem não sabe, existe até hoje e é basicamente quem inventou as pesquisas de mercado. Então, pesquisa de mercado, pesquisa com o consumidor, passou a ser algo que o David Ogilvy começou a gostar muito, né? Começou a ser muito importante para ele. Veio a Segunda Guerra Mundial e ele voltou para a Inglaterra, se alistou e foi recrutado para trabalhar no serviço de inteligência, né, como espião. Né? Mas ele não trabalhou atrás das linhas, né? Ele ficou trabalhando na Inglaterra mesmo, mas fazendo perfis de generais alemães, perfis de pessoas importantes, trabalhando basicamente numa função de inteligência. Fim da guerra, ele tinha cansado um pouco de tudo aquilo e ele resolveu fazer uma coisa completamente diferente. Ele foi para a França e ele passou um ano trabalhando em todos os bistrôs que ele conseguiu, porque ele queria entender de gastronomia e queria entender sobretudo de vinhos e de vinicultura. Né? Então correu a França inteira, trabalhou em diversos chateaus e virou meio que uma autoridade nisso. Aí então resolveu voltar para a vida de publicitário e atendeu a um convite dos seus ex-patrões na Mather e abriu um escritório em Nova York, do qual ele se tornou sócio e nasceu a agência Ogilvy & Mather. O David Ogilvy, como toda pessoa genial, ele é controverso, né? Ele se tornou logo uma celebridade e ele, em 1963, escreveu o primeiro de 4 livros dele, e esse livro se chamava Confissões de um Publicitário. Vocês acham ainda, se vocês procurarem direito, até na web, para vocês lerem, hein? É bastante interessante. Lá ele coloca vários aforismos, vários pensamentos dele, né? E os pensamentos, muitas vezes, como sempre acontece com pessoas geniais, eles são contraditórios em si.
Ao mesmo tempo que ele dizia coisas como as melhores ideias surgem na sua mente como piadas, então você tem que tornar o seu pensamento o mais bem-humorado possível. Ele dizia também, no mesmo livro, que você não devia usar nunca o humor em propaganda, porque as pessoas riem dos palhaços, mas não compram nada dos palhaços, né? Como vocês veem, é um pensamento contraditório. Mas a frase do Ogilvy, que acho que melhor sintetiza o pensamento dele, é a seguinte, né? Quanto mais informativo for o seu anúncio, mais persuasivo ele será. O David Ogilvy preconizava uma propaganda bastante informativa, onde não tivesse muita graça necessariamente a dizer, mas tivesse muita informação. Vocês conseguem ver isso em vários exemplos do tempo dele, nos livros deles tem vários exemplos, e se vocês estudarem um pouco de propaganda, lembrando dos trabalhos sobre a égide do David Ogilvy, vocês vão ver muitas campanhas famosas assim, né? Isso a gente consegue chamar de propaganda ciência. É uma dessas vertentes que a gente conhece, que eu estava falando agora há pouco, né? E quais são as características da propaganda ciência, né? Ela é centrada fundamentalmente em planejamento. Essa apoia muito em pesquisa, né? Eu, tendo ouvido o que eu falei agora há pouco do David Ogilvy, isso fica óbvio, tá? A proposta criativa é secundária no processo, ou seja, o que dizer é muito mais importante do que como dizer. Isso mais ou menos é o que caracteriza a propaganda ciência. Ela tem dois pontos fracos, né? Ela tende a ser formulaica, seguir fórmulas já testadas. E por isso ela se torna previsível e repetitiva. Outro dia eu estava vendo TV a cabo, né? E no mesmo break eu vi dois comerciais. Num deles aparecia uma moça bonita com um garotinho e ela estava com um jaleco num ambiente branco que você identificava como um consultório. E ela dizia um texto que era mais ou menos assim: além de dentista, eu também sou mãe. Portanto, para o meu filho, eu uso a nova pasta de dente XPTO, que tem isso e aquilo na fórmula, que protege os dentinhos dele, criando uma camada protetora, etc, etc, etc. Bom, o comercial acaba, no mesmo break, pouco antes do final do break, surge um rapagão bonitão com um cachorrinho em cima de uma bancada e o discurso dele qual é? Além de veterinário, eu também sou criador. Então, para os meus filhotes, eu só dou a ração XYZ, que tem isso, isso e aquilo. E, enfim, é exatamente a mesma fórmula. Esses dois exemplos que eu dei, que são reais, eu não declinei aqui as marcas, né? Mas são exemplos reais, coisas que você vê no ar mesmo, né? São o que se chama dessa vertente de propaganda que pode ser comprovada, propaganda ciência. E como vocês veem nos exemplos, elas seguem fórmulas. A outra vertente de pensamento publicitário que existe começou pelas mãos do Bill Bernbach, né? Muita gente hoje já não conhece mais esse nome, mas ele foi muito famoso entre gerações de publicitários mais antigos, né? O Bill Bernbach, ele era profissional de atendimento, né? Mas ele era um atendimento que adorava a criação. E ele se tornou vice-presidente da Grey, de Nova York, né? E a Grey era uma agência também focada numa publicidade muito voltada para resultado e, portanto, se preocupava muito com o hard sell na época, né? Tinha contas de varejo importantes e não tinha muito espaço lá para muita criatividade. E isso era algo contra o qual o Bill Bernbach se insurgia o tempo todo. Se insurgiu tanto que acabou se indispondo com a direção e acabou sendo demitido da Grey de Nova York. Isso foi em 1948, né? O que ele fez imediatamente foi se juntar a outros dois profissionais de atendimento, um chamado Doyle e outro chamado Dane, e ele abriu uma agência chamada Doyle, Dane, Bernbach, que se tornou conhecida e existe até hoje como a DDB, né? A DDB nasceu com uma das contas que ele levou da Grey, que era uma loja de departamento chamada Orbach, né? Por qual ele começou a patrocinar trabalhos fora da curva. Ele começou a contratar redatores e diretores de arte que tinham um pensamento mais criativo que ele conseguia avaliar através dos portfólios. Então ele estava muito interessado em juntar pessoas criativas. Ele fez uma outra coisa que foi importante para o negócio, que ele foi o cara que resolveu que diretores de arte e redatores iam trabalhar em dupla, desde o começo.
Até o tempo dele, o normal era que as agências de propaganda fossem como redações de jornal. Você tinha um lugar onde ficavam os redatores e você tinha um departamento de arte onde ficavam os diretores de arte, que nem tinham esse nome na época. Eles eram chamados de layout man, né? Então era uma era em que existiam redatores e layout man, né? Ele mudou isso porque ele achava que desde a hora que o briefing era passado, aqueles dois profissionais podiam contribuir muito mais para ter uma coisa criativa se eles estivessem juntos desde o começo. E não se o redator criasse algo sozinho e depois passasse para o diretor de arte pensar apenas uma forma gráfica, como era vigente até então. Bom, isso deu muito certo e a DDB logo começou a fazer campanhas que se tornaram antológicas, né? Como a campanha do lançamento do Volkswagen nos Estados Unidos, a campanha da Avis, assim, vocês encontram diversos exemplos, basta dar um Google, colocar DDB Classics e vocês vão ver centenas de exemplos, e ele liderou um movimento nos Estados Unidos que se chamou de Revolução Criativa, né? E vários grandes profissionais de propaganda, a partir dos anos 50 e 60, surgiram dentro da DDB do Bill Bernbach, tá? Assim como David Ogilvy, o Bill Bernbach também dizia aforismos, né? Também tinha pensamentos dele que ele dizia em frases, né? Um desses pensamentos dizia exatamente o contrário do que o David Ogilvy, por exemplo, colocava, né? Dizia algo mais ou menos assim: nós não podemos ficar tão ocupados medindo a opinião pública, fazendo testes, que a gente se esqueça de que a gente é capaz de moldar a opinião pública, que a gente é capaz de criar o que as pessoas estão fazendo. A gente não pode ficar tão ocupado ouvindo estatísticas, se preocupando com estatísticas, e se esquecer que a gente pode criar as estatísticas, né? Uma outra frase que ele dizia também, que é um pouco contraditória a essa, no entanto, é que assim, a ferramenta mais importante na propaganda é a verdade, né? E ele dizia a frase que sumariza o pensamento dessa corrente de propaganda, a frase do Bill Bernbach também dizia assim: regras são feitas para serem quebradas, para serem rompidas. Nada de memorável jamais aconteceu com quem segue regras, né? A isso se chamou, ou se chama, de propaganda criativa, né? A propaganda criativa, ao contrário da propaganda ciência, é centrada, obviamente, em criatividade. Não confia absolutamente em pesquisa, prefere o gut feeling, prefere o sentimento, prefere apostar em alguma coisa, né? O planejamento existe, mas ele é secundário no processo, ou seja, como dizer alguma coisa é muito mais importante do que o que dizer, né? Ela também tem pontos fracos, entre eles o seguinte: envolve risco, né? E acerta e erra espetacularmente. Então, dessa vertente de propaganda, a propaganda criativa, nasceram campanhas absolutamente memoráveis, né? E grandes fracassos também, tá? O ideal é que você tenha no dia a dia um balanço entre as duas correntes, né? Porque planejamento é sim muito importante e criatividade é sim muito importante. Essas duas linhas de pensamento, elas se alternam ao longo dos anos, de vez em quando uma entra mais na moda, de vez em quando a outra entra mais na moda. No momento, a gente está tendo uma grande mudança no cenário de propaganda mundial, e eu tendo a achar que a propaganda criativa está voltando a ter um pouco mais de força do que a propaganda ciência, que vem reinando desde o final dos anos 90. A razão disso é que os cenários vêm mudando muito rapidamente graças ao web. E é muito difícil você ter um planejamento a médio prazo num cenário que muda o tempo todo. E, por outro lado, é muito importante que todo mundo exerça criatividade, né? Ao fim e ao cabo, o que as pessoas veem nas ruas e levam para casa são as ideias. E o que são as ideias? A palavra ideia vem do grego eidos e significa imagem. Como a gente vai ver, isso faz todo sentido. Ideias podem ser simples ou complexas. Por exemplo, a palavra cadeira descreve um grande número de objetos de forma diferente, né? Cadeira de madeira, cadeira de metal, cadeira de tecido, cadeira alta, cadeira baixa, cadeira com braços, cadeira sem braços. Já a palavra sereia é a junção de duas ideias diferentes. A ideia mulher somada com a ideia peixe. Ideias são, em resumo, representações que se formam na mente referentes a objetos ou fatos, quer esses sejam reais ou não,
são frutos de um processo mental, seja para sua criação, seja para sua apreensão. O filtro de tudo é o cérebro. Ou você usa o cérebro para ter ideias ou para entender as ideias dos outros. O que nos traz a duas grandes figuras, né? Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Freud é considerado o pai da psicanálise e ele é um homem do tempo dele, né? Ele é um homem do século XIX, basicamente. No entanto, tinha toda uma preocupação em tornar o que ele preconizava em ciência. Ele, até então, tudo ligado à saúde mental era um pouco nebuloso. Muitas das coisas que se sabe hoje, se sabe pelos estudos do Freud, né? E ele estudava uma série de coisas para tentar entender a maneira como a mente das pessoas funcionava, para tentar tratar pessoas que até então eram simplesmente alienadas, colocadas de lado e tiradas de circulação na sociedade, tá? Então, ele tem um trabalho muito importante, ele desenvolveu uma teoria sobre como funciona a mente humana. O Jung, ele era pupilo do Freud, né? Ele era um médico suíço, né? E ele se interessou bastante pelo que o Freud dizia. Ele trabalhava num asilo para doentes mentais e ele via em loco muitos daqueles problemas, né? Mas ele tinha algumas diferenças para com o Freud. Por exemplo, o Freud, ele abominava qualquer pensamento que passasse perto de religião ou qualquer tipo de misticismo, porque ele inclusive temia ser contestado nessas bases. Ele temia que dissessem que o que ele estava falando era místico ou era fruto de algum tipo de charlatanismo. O Jung era filho de pastor, então ele não tinha essa aversão à religião que o Freud tinha. E o Jung tinha uma coisa assim, de uma visão prática dos doentes mentais, um pouco diferente da do Freud, em função da sua vivência nos hospitais, tá? Então, uma certa altura do campeonato, teve uma separação, uma briga entre os dois, né? E passaram a seguir duas correntes bastante diferentes, né? Então, até hoje você acha os jungianos e os freudianos, né? O que nos interessa, na verdade, não é a vida de nenhum dos dois propriamente, né? Mas as teorias de ambos. A teoria freudiana que você está vendo aí se chama teoria do iceberg, assim comumente, né? Então ele diz o seguinte, né, que a mente da gente funciona mais ou menos como um iceberg, você deve estar vendo aí na imagem, né? Então a parte consciente é a parte que está acima da linha d'água, né? Onde estão os seus pensamentos e as suas percepções do dia a dia, aquilo que você tem plenamente consciência que está à sua volta. Logo abaixo da linha d'água tem uma parte que o Freud chamou de subconsciente, que é onde estão as suas memórias e os seus conhecimentos, mas aqueles que você acessa com frequência, aqueles que você costuma revisitar, o que aconteceu na semana passada, o que você aprendeu na escola há algum tempo atrás, enfim, esse tipo de coisa. E num lugar mais profundo da sua mente, lá embaixo, lá no fim do iceberg, bem embaixo d'água, bem dentro do mar, está o seu inconsciente. Lá está armazenado tudo aquilo com que você não consegue lidar, suas fobias, as suas perversões, os seus pensamentos imorais. E para o Freud é daí que vão surgir os seus problemas que vão precisar ser tratados. A teoria do Jung é um pouco diferente, deriva dessa, mas para o Jung não é um iceberg, é muito mais uma ilha, tá? E ela também tem um nível que está fora da água, que é onde também você tem, assim como no modelo do Freud, você tem o pensamento consciente, né? Que é aquele que você deixa que a sua família, que a sociedade da qual você faz parte tem acesso, veja, né, o jeito como você pensa. E logo abaixo da linha d'água tem também todas as suas memórias, conhecimentos, comportamentos, aspirações, desejos individuais e pessoais, enfim, isso é o que ele chamou de inconsciente pessoal. Só que tem uma coisa que o Jung considera e o Freud não. Nessa teoria da ilha, o Jung considera também a água em volta da ilha, né? Esse oceano que cerca a ilha e as diferenças entre as ilhas, né? A isso ele deu o nome de inconsciente coletivo, tá? É algo que deriva da memória ancestral e experiências comuns a toda a humanidade e determina comportamentos, sonhos, aspirações e desejos, né? Ele chegou a essa conclusão observando que pacientes que não se conheciam no hospital
muitas vezes relatavam fatos que tinham sonhado e esses sonhos eram similares, mesmo que aquelas pessoas não se conhecessem, nunca tivessem se falado, né? E ele começou a perceber também que havia muitas coincidências entre mitologias de povos muito distantes entre si. Por exemplo, você pega a mitologia grega, onde você tem o herói Aquiles, que é praticamente invulnerável, né? O Aquiles ele só não é invulnerável no calcanhar. A razão disso é que o Aquiles se tornou invulnerável porque a deusa Hera falou para a mãe dele que devia banhar o menino nas águas de um lago sagrado e a mãe tinha que segurar o menino por algum lugar e segurou no calcanhar. Como justamente o calcanhar não foi banhado, foi o lugar onde Aquiles ficou vulnerável, e acabou morrendo na guerra de Troia com uma flechada no calcanhar. Corta, os povos escandinavos, muito longe da Grécia, né, assim, norte da Europa, né, são os povos vikings, né, eles têm a história do herói Siegfried. O Siegfried também era invulnerável. Ele também se tornou invulnerável se banhando em alguma coisa, mas não foi nas águas de um lago, foi no sangue de um dragão, o dragão Fafnir. Odin apareceu ao Siegfried e falou assim, se você quer se tornar invulnerável e quer poder vencer em batalhas, você tem que entrar numa determinada caverna, matar o dragão Fafnir, abrir as entranhas dele e se banhar no sangue do Fafnir. Só que o deus Loki era meio puto com o Siegfried e na hora em que o Siegfried estava, depois de matar o dragão, estava lá se banhando no sangue do dragão, fez com que soprasse um vento e uma folha de olmo caiu exatamente no calcanhar do Siegfried e o calcanhar do Siegfried também ficou vulnerável. O Siegfried também acabou sendo morto com uma flechada no calcanhar. Então você encontra esse tipo de coincidência entre povos muito distantes. Isso acontece por causa desse inconsciente coletivo, que vem desde as cavernas, viu, gente? O medo de cobra que todo mundo tem é porque quando a gente desceu das árvores, finalmente, né, o ser humano ainda não existia, mas os nossos ancestrais desceram das árvores, o bicho que mais matava o ser humano era a cobra, porque a gente andava pelo mato e era pisado. Então o ser humano desenvolveu um medo atávico de cobra, que todo mundo tem. Né? Isso também faz parte do inconsciente coletivo. Isso é o que explica uma série de coincidências que acontecem na vida da gente. Trazendo para a nossa área, né, mais praticamente, isso explica que duas agências bastante diferentes e concorrentes entre si, quando vão apresentar uma campanha de concorrência, às vezes apresentem a mesma campanha para o cliente sem que uma soubesse do trabalho da outra. Isso acontece por causa do inconsciente coletivo, que é, afinal, de onde vêm as ideias. Brainstorm e insight. A gente ouve essas palavras todos os dias e às vezes a gente confunde uma coisa com outra, mas as duas coisas são diferentes entre si, tá? Brainstorm é necessariamente um processo coletivo, ninguém faz brainstorm sozinho, né? Pelo menos duas pessoas, ou pode ser um grupo maior, se reúne e se utiliza de suas diferenças, de seus pontos de vista diferentes e de seus pensamentos diferentes para gerar ideias, né? Isso é brainstorm. Então o que acontece na agência é isso, tem que ter uma reunião, ou você pode se reunir no barzinho, onde você quiser, e você vai ter ideias discutindo com pessoas. E dessas diferenças de pensamentos vão ser geradas ideias, né? Insight é o fruto de um processo de pensamento individual, que pode até acontecer de forma simultânea dentro de um determinado grupo. Tá? Insight tem o mesmo sentido de epifania. Epifania é uma palavra que a gente acha muito em religião. Significa basicamente revelação, tá? Vem do grego também. E essa revelação no sentido religioso é assim, uma iluminação divina, que é exatamente o que a gente sente quando a gente tem uma grande ideia, né? Pô, tive uma grande ideia, tive uma epifania, né? O James Webb Young, ele era um diretor de arte, ele fundou a Young Rubicon, né, nos Estados Unidos. E ele listou 5 passos de um processo pelo qual a gente deve passar para gerar ideias, né? Bom, o primeiro é o seguinte, colete o máximo possível de informação a respeito daquilo que você tem que ter ideia, né? Então você tem que ler, perguntar, comparar, juntar informação de todo tipo. Segundo, ataca o problema, né? Faz reunião, brainstorm, rabisca, usa seus processos de pensamento, tenta de tudo e manda a brasa, tá? Terceiro, larga tudo.
Larga tudo e vai fazer qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com o problema, né? Vai ver sua série favorita, vai namorar, vai no teatro, vai no zoológico, vai pro barzinho, vai para onde você quiser. Dorme. Provavelmente no dia seguinte, eureka, você teve uma epifania, você teve um insight. Na verdade, como a gente acabou de falar, né, o que aconteceu é que o seu subconsciente trabalhou para você, né? Você acha que você parou de pensar, mas subconscientemente você continuou pensando no problema e sua mente resolveu o problema para você, enquanto você se distraía com outras coisas, né? O quinto passo do James Webb Young é colocar a ideia em pé, que é algo que a gente passa todo dia, né? E a ideia tem que virar alguma coisa, seja um filme, seja uma peça de rádio, algo para mídia exterior, enfim, né? Essa é a parte prática de se ter ideias nesse processo, né? Eu acrescentaria um sexto, né? Que é arquivar todas as suas ideias, né? Porque isso é uma coisa que a experiência mostra, né? Uma ideia que você teve um dia para um job de banco, alguns anos depois você pode usar essa mesma ideia, né, para um job de brinquedo ou para um job de moda, né? Isso vai acontecer, né? Então todo criativo deve ter um bom arquivo das próprias ideias, né? Vai acontecer também, né, te dizer que algumas das ideias que você teve que vão estar armazenadas lá, você vai ver que outra pessoa fez em outra agência para outro cliente, ela vai estar invalidada para você a partir de então, né? Isso acontece com todo mundo, né? E também acontece por causa do inconsciente coletivo que a gente falou agora há pouco. Isso encerra um pouco esse módulo e a gente vai falar agora em seguida no próximo módulo de propaganda out of home propriamente dita.